Fala aí pessoal, bom dia, tudo bom? Estamos aqui agora, em uma live Tira Dúvidas, certo? Hoje sábado, dia 16/3 de 2024, com abordagem sobre indicadores e possibilidades que a gente pode aplicar nas estratégias junto à ferramenta BS Grid. Pronto, tá gravando já. Vamos lá. O conceito de indicadores, né, que eu entendo, é um pouco sobre o que acontece. Todo operacional, todo setup funciona, mas também não é toda hora. Por quê? Imagine o seguinte: imagine o indicador de uma média móvel tá cruzando a média para cima aqui nesse momento. Você vai comprar aqui numa região de venda. Aí você fala, mas a operação setup não funciona. Por que não funciona? Porque ele te deu um sinal de comprar num ponto de venda. Observe que aqui seria um ponto de venda, certo? Aí o que acontece? Por isso que tem que ter um stop definido. Mas também existe a possibilidade da gente fazer reentradas, gerenciando o financeiro, o capital que a gente está disponível para fazer aquela operação e alinhar o nosso fechamento mensal, se está positivo ou está negativo. Aí falando, se eu tenho uma média móvel que aqui dá um sinal de compra, aí funciona, porque aqui é uma possibilidade do mercado defender e entrar volume comprador, uma força compradora e botar o mercado para cima. Ou seja, a mesma estratégia que eu apliquei aqui não funcionou, mas aqui funcionou. E por que aqui funcionou e aqui não? Porque se a gente parar para pensar, aqui no macro é uma região de venda, aqui no macro é uma região de compra. Entendeu a diferença que às vezes o indicador funciona em um momento e em outro momento não funciona? Só que aí vem, a gente pode abordar confluências de estratégias. Vamos lá, uma média móvel junto com a RSI, estocástico, uma banda de Bollinger. Então assim, existem diversas maneiras de você abordar as estratégias. Eu vou dar um exemplo aqui de indicadores, certo? Eu vou botar no gráfico de 5 minutos aqui e eu vou colocar como o nosso robô é de montagem de posição, a gente sempre tenta trabalhar no momento de uma possibilidade de uma reversão. Qual é o indicador que geralmente trabalha com reversão? É banda de Bollinger, canal de Keltner, né? Pode ser um afastamento de média. Vou colocar aqui uma banda de Bollinger, só para a gente entender uma coisa. Cadê Keltner? Banda de Bollinger, aqui, ó, banda de Bollinger. Eu vou botar para exibir no gráfico. Por padrão, ela vem a média móvel de 20, sem deslocamento, desvio padrão, geralmente é usado o 2, 2,5. Eu vou explicar um pouco o que é o desvio padrão. E aqui é o tipo da estratégia que a gente vai usar: o rompimento do canal, reversão do canal e a violação do canal. São abordagens diferentes. Então o que acontece? Vou colocar aqui no padrão. Ó. O que seria uma violação do canal? Quando a máxima violar o canal e ela voltar para dentro do canal com abertura, ela venderia aqui, ó. Ou seja, ela venderia aqui. Ela venderia aqui, venderia aqui, venderia aqui. Aqui também teria vendas. Então, se a gente faz uma venda aqui nessa região e a gente tem um trabalhado preço de uns 200, 300, 400 pontos, certo? A gente consegue montar uma posição de venda e o robô consegue sair no lucro. Tem pessoas hoje que só usa a banda de Bollinger como operacional, como estratégia. Lembrando que o tempo gráfico, quanto maior o tempo gráfico, mais forte fica o sinal. Vou dar um exemplo no 15 minutos.
o 15 minutos. Aqui foi um rompimento. Aí vem, por que não funcionou aqui? Porque deu um sinal justamente naquela região que eu te falei. No gráfico maior aqui seria uma venda e não uma compra, certo? Se o robô tivesse feito vendas nessa região, teria dado entrada. Por isso que é importante também definir uma meta diária, porque imagine quantas vendas foram bem sucedidas aqui, na entrada. Aí essa aqui só que teria dado um stop ou não. Aí o que acontece? A estratégia não funciona por causa desse sinal aqui. Não. Olha quantas entradas. Positivo, positivo, positivo. Comprou aqui, deu take. Comprou aqui, deu take. Comprou aqui, deu take. Vendeu aqui, deu take. Quantas entradas foram positivas? O problema é que muitas vezes a gente fica exposto ao mercado o dia todo. Deixa eu permitir aqui. Permitir. Pronto. Então a gente fica exposto ao mercado o dia todo, achando que vai ser lucrativo, porque está entrando muito. Talvez 2, 3 operações você faça no dia e encerra o trade, é muito melhor. Então o que é que a gente pode fazer? Como a gente trabalha, como eu falei, com reversão, aí a gente pode fazer confluência de indicadores. Qual a outra confluência? Eu tenho aqui, vou botar aqui o IFR, RSI, deixar por padrão, pronto. Aí eu já tenho agora 2 indicadores que vai me dar a entrada para o meu robô fazer uma venda ou uma compra. Então, onde é que ele daria uma venda? Ele daria uma venda aqui, ó, acima do ponto, ó, uma venda aqui, ó. Eu tenho confluência de indicadores agora. Uma venda aqui, uma compra aqui. Tá vendo, ó? Aqui é uma compra, tá abaixo do nível de sobrevendido e sobrecomprado. Ou seja, quando o RSI está na região sobrevendido, significa o quê? Que já está muito esticado, que ele tende a fazer uma reversão. Aí você vai fazer uma confluência de indicadores RSI junto com a banda de Bollinger. Aí o robô vai entrar em uma compra nessa região. Você vê como fica melhor do que eu entrar em qualquer sinal? E aí você vai fazer o quê? Eu indiquei uma compra para o meu robô e aí eu vou fazer a compra alinhado àquela gestão das reentradas. O que é a gestão das reentradas? É os parâmetros. Quais são os parâmetros que vamos ter aqui? Qual a pontuação de distância de reentrada? Qual o valor que vai fazer o aumento de posição? Vai aumentar o nível? Não vai? Então isso que é importante a gente entender. É por isso que eu te falei, Sonaito, que é importante você fazer aquilo que a gente estava conversando. Não só entender o porquê que eu te passo, como é que você pode montar o teu operacional. As tuas reentradas, você tem que ter uma ideia de pontuação baseado no teu capital que você está operando. Entendeu? Tranquilo, André. Tranquilo. Beleza. Top. Então é justamente isso. Não é só a estratégia. A estratégia vai estar alinhada ao capital que você tem para operar, ao quantos pontos seu capital vai aguentar ficar contra uma operação, certo? Diante da taxa de acerto e diante da tua mão. Vamos dar um exemplo. 100 pontos no índice, com lote cheio, vai dar R$20. Certo? Mas se eu entro fracionado com 0,10, vai dar R$2. E aí você vai ter, cara, eu posso aguentar 100 pontos contra R$2, R$20 não dá para aguentar 500 pontos, mas R$2 por lote dá para aguentar, entendeu? Então tudo isso que tem que estar dentro do teu capital, de quanto você aguenta perder. Quanto você pode, não é que aguenta, quanto você pode perder a tua gestão, entendeu? Então é justamente isso. Aí vamos dizer o seguinte,
como é que eu posso colocar o meu robô para fazer uma entrada alinhado nesses pontos aqui? Ó, um ponto de venda aqui também, ó. Ponto de venda aqui, ó. Ponto de venda aqui. Por quê? Tá acima do nível. Ponto de venda aqui, ó. Aqui daria 120 pontos. Outro ponto de venda. Venda aqui, ó. E venda aqui. Aqui daria 100 pontos até a média. Aí teria tomado um stop aqui. Tivesse tomado um stop aqui. Aí você define, eu faço reentrada ou não? Ou tomo stop, ou defino um stop. Porque assim, se você entra aqui com um lote cheio comprado aqui nesse nível aqui, ó. Só que observe que talvez tivesse saído, dependendo do teu alvo, 50 pontos, 120 pontos, porque ele deu sinal aqui, ó. Ele deu o sinal de compra aqui nesse ponto. Aqui nesse ponto aqui, ó. Ele deu sinal de compra aqui. Talvez tivesse saído. Só que, pare para pensar. Passou o dia todo lucrativo. Aí chega aqui, você toma o stop. É algo para dizer que a estratégia não funciona? Ou o problema está nas suas reentradas, na sua gestão? Entendeu? Porque funciona. Tem gente que só opera isso aqui e ganha dinheiro. Porque mantém uma estratégia bem definida, alinhado ao capital, alinhado à gestão de risco. Outra coisa, onde teria dado venda? Aqui. Aqui. Teria dado venda também. Aí vamos dizer o seguinte, eu não quero operar a reversão da banda, eu quero operar um rompimento da banda. Qual a ideia da banda? É a quanto mais quanto desvio maior seria uma reversão. O desvio menor, a banda vai estar fechada. Então, quando ele rompe a banda, ele tende a continuar um movimento. Por exemplo, aqui, ó. Aqui foi um rompimento da banda, certo? Aqui. Porém, esse rompimento aqui, ó, ele deu continuidade. Ele deu continuidade. Só que assim, o desvio padrão de 2, ele já não fica tão legal para você operar um rompimento. Qual é a ideia? Ah, eu quero operar um rompimento da banda. Então eu chego aqui, ó, e opero com um desvio padrão de 1.2. Vou dar um exemplo aqui só para você ver que vai mudar. Ó, estreitou a banda. Ó a banda mais estreita. Então, ao invés de operar a reversão, opera o rompimento. Até aqui teria dado certo, ó. Se tivesse comprado aqui nessa região aqui o rompimento, ó, porque o mercado foi, rompeu, voltou 300 pontos e depois deu continuidade. Certo? Então, justamente, o que está alinhado, tem que estar alinhado, é justamente o teu capital, a tua gestão de risco. Isso que é importante. E você conhecer o ativo, porque muitas vezes tem ativo que é tendência, ele pega a tendência toda hora. Ele sobe, reverte, cai, reverte, sobe. Então, esse é um ativo de super tendência. Então, qual é a ideia? Tentar operar sempre uma tendência. Tem ativo que ele está lateral, então ele dá um ponto de compra, de comprar, joga você na compra e volta. Então esse ativo você não pode operar a tendência, tem que operar a reversão. Então é importante que esteja alinhado os indicadores, gestão de risco, o ativo tem que conhecer. Então isso é importante. Pode falar, seu Nailton. Bruno, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como é que a gente controla o risco de iniciar uma operação positiva e depois, no final da operação, você perdeu o que ganhou? Porque eu gostei desse exemplo. Quanto mais estreito o canal, melhor para operar
Continuação de rompimento. tendência, rompimento. Isso. Quanto mais largo, melhor para operar A reversão. reversão. Isso. Eu entendi, isso é legal. Agora, a minha pergunta é, como é que a gente conta? Que tamanho seria esse stop? Ou como é que a gente controla o tamanho desse stop para, tendo começado uma operação positiva, você, no final, perder o que ganhou, entendeu? Entendi. O que acontece é o seguinte. O que é que eu vejo é aquela coisa que eu sempre falo. Pensa uma coisa comigo. Quando a gente fez a compra, uma reversão nesse ponto, lembra esse ponto que deu uma venda? Não foi? Deu uma venda? Aqui deu uma venda. O canal estava largo, o desvio padrão estava alto, grande, 2.0. Então ele teria dado uma venda aqui. Só que ele teria dado um rompimento aqui também. Então ele teria pegado aqui 100 pontos, teria saído da operação. Entendeu? Aí o que acontece? O que vai definir a tua gestão de risco é de acordo com o teu capital. Por exemplo, você tem que conhecer o ativo, que eu te falei. O ativo vai estar quantos pontos eu tenho para ganhar no ativo. Vamos dizer, vou trabalhar aqui com euro. O euro, se eu entrar com o lote cheio, eu tenho 100 dólares. Mas se eu entrar com 0,01 fracionado, eu tenho 1 dólar. Certo? A cada 100 pontos é 1 dólar. Então vamos dizer, se eu entro para buscar 50 pontos, vamos dizer o seguinte, ó, eu fiz uma venda aqui, pegou 50 pontos. Eu fiz uma compra aqui, pegou 50 pontos. Eu fiz outra compra aqui não, que não deu sinal, não rompeu. Aqui teria dado uma compra. Aqui é o seguinte, aqui teria que fazer reentrada. Por quê? Não bateu, aqui deu um rompimento, aqui ele não bateu o objetivo. Deixa eu tentar aumentar aqui, ó. Aqui ele não fez, ele fez uma venda aqui, ó. Deu 20 pontos, 26 pontos. Ah, mas meu alvo é 50. Então aí vem, o que é que cabe? Eu definir um stop da linha ou fazer algumas reentradas. Até quantas reentradas eu posso fazer? Se eu estou operando com 001, eu não quero perder mais que 100 pontos, que 200 pontos, que 300 pontos. Por que eu vou definir isso? Porque eu tenho que validar quantas vezes eu acerto, quantas vezes eu erro, qual o meu capital, qual a minha mão. Então, digamos que eu fiz uma reentrada aqui, ó. Quantos pontos eu faço uma reentrada? Eu posso fazer com 100 pontos uma reentrada, ó. Digamos que a gente definiu 100 pontos para reentrar. Observe, 100 pontos. Aqui seria outra reentrada. Aqui eu teria outra reentrada. Só que assim, essa reentrada, talvez quando ele voltou aqui eu já tivesse saído da operação. Ou não. Outra reentrada. Aqui teria feito outra reentrada. Mais ou menos 3 reentradas, 4 reentradas. Eu posso definir 5 reentradas. Porque 5 reentradas vai me dar a probabilidade maior de que eu possa acertar todo o trade. Entendeu? E aí, fez uma meta financeira do que você busca? Fecha e não opera mais. Entendeu? Tanto de forma automática com o robô, que ele pode fazer isso. Você pode definir uma meta financeira diária, ele não operar mais, caso você automatize uma estratégia dessa. Ou então você para de operar mesmo se estiver operando manual. Entendeu? Deu para entender isso aí? Entendi. Eu acho que entendi. Eu vou repetir aqui até para a avaliação dos outros que estão acompanhando. A ideia, então, é você por operação, definir a quantidade de pontos que você quer em cada operação. Isso, tem que ter o teu alvo. Qual é o teu alvo? Aí vai definir a tua estatística. Toda vez que acontece isso, eu pego 50 pontos. Eu pego 100 pontos. Eu pego Sim, sim. 150. Então, define o alvo baseado no backtest que a gente pode fazer. Fez o backtest, deu aqui, ó, 100 pontos, 50 pontos, sai da operação.
é alvo. Quando eu vou reentrar? Se eu reentrar a cada 100 pontos, eu alavanco muito. Ó, nesse ativo eu alavanco muito. Mas tem outro ativo que eu preciso entrar com 350 pontos para fazer uma reentrada. Porque ele sobe 350, corrige 150. Então aquela reentrada, muitas vezes já pagaria aquela primeira ordem. Entendeu? Então é Entendi. isso que precisa definir. Qual é a reentrada? E se andar demais, eu vou dar um stop, vou aceitar o stop, Sim. entendeu? Mas o stop vai estar sempre baseado na estatística. Lembrando que robô de grid, robô que faz reentradas, ele sempre vai estar, dependendo do operacional, ele vai ter um drawdown, entendeu? Ele vai ter uma operação contra. Agora precisa definir o teu stop. É importante definir o teu stop, né? Vou dar um exemplo. A B3, que opera muito B3, opera muito VWAP Bands. Banda 1, tem vezes que ela pega na banda 1, volta na mesma hora. Mas tem dias que ela banda na banda 1, banda 2 e volta. Porém, tem aquele dia de super tendência, que ela não volta. Entendeu? Ela não volta. Aí, assim, quantos pontos eu consigo ficar para trás? Eu tô alavancado ou tô carregado? Entendeu? Então, assim, se você tá alavancado, você não consegue segurar uma operação de 1.000 pontos. Mas vou dar um exemplo. O Ricardo lá do canal Gradiente Linear, que é nosso parceiro, nosso amigo, que desenvolveu muitas coisas juntos, né? Que ele disponibiliza lá também. O que acontece? Ele opera com 1.000 pontos, mais ou menos, entendeu? Quando ele usa no lote fracionado, que ele vai trabalhar a região. Apesar que ele tá trabalhando agora alguns indicadores diretamente da B3, que ele tá pegando um stop bem menor, porque a ideia é justamente isso, é evitar essas esticadas do mercado, esses dias de super tendência. E os indicadores que ele tá usando tá bem interessante. Mas o que acontece? Mais 1.000 pontos com lote cheio você não consegue segurar. Entendeu? Porque é muito Entendi. pesado, é muito caro, você não consegue. Tem gente que consegue ficar 2.000 pontos contra na operação. Mas aí 2.000 pontos contra tá com quanto? Qual o valor que tá contra a operação? Cara, tá 60, 70, 80 reais. Aí se eu tivesse lote cheio, tava 3.000, 4.000 reais. Uhum. Entendeu? Então isso é o capital que você tem disponível para você colocar no risco e gerenciar os teus ganhos, as tuas reentradas baseado no teu capital, entendeu? E a vantagem Entendi. de operar fracionados é justamente isso. Eu posso estar bastante desalavancado. A partir daí eu criei a técnica aí, ó. A partir de hoje eu não vou entrar com 001, vou entrar com 010. A partir de hoje eu já estou consistente, já peguei 500 pontos, eu posso entrar com 0,20 e vai aumentando de acordo ao conhecimento que você tem. Entendeu? Entendi. Seria isso aí. Bruno, me permita aqui Pode falar. é, verbalizar uma dificuldade pessoal. Uma dificuldade não, o que eu acho que talvez fosse razoável no caso de você trabalhar com um indicador tipo banda de Bollinger, fazendo diferentes opções para rompimento ou para reversão. Mas tem Talvez aqui, fosse, ó. talvez fosse o caso de você configurar duas boletas diferentes. Você configura uma para reversão e configura uma outra boleta para rompimento. Certo. Logicamente com stops específicos, com Sim. reentradas específicas. Eu acho que isso talvez. Inclusive, inclusive dá para tranquilamente você usar no mesmo ativo, em gráfico separado, o robô com estratégia diferente. Basta mudar o número mágico. Você consegue sem problema nenhum fazer essa modificação aí, trabalhar com duas estratégias no mesmo ativo, três, quatro, cinco estratégias, não tem importância. Rodando ao mesmo No tempo? mesmo tempo. Só mudar isso aqui, ó, o número mágico. Que aqui eu tenho um vídeo falando sobre isso, que aqui é a identidade do robô, certo? Qual é a Sim. identidade do robô? Esse aqui é 80, 80, 80. Eu posso ter outra estratégia usando 90, 90. E aí vai. E quem atribui esses números somos nós mesmos ou Aqui é é você? vocês que mudam. Quem for configurar os parâmetros. Lembra que você pediu para colocar aqui o comentário do Sim, set? sim. Pronto, você pode colocar, pode botar o ID do seu robô.
sem problema nenhum. Então eu posso criar diferentes boletas com nomes diferentes, que número mágico diferentes. Diferentes. Então você vai ter um indicador que opera uma estratégia de rompimento, uma Sim. estratégia de reversão, uma estratégia de continuação de tendência. Então você vai fazer de acordo as suas necessidades. Entendeu? Pode ser o E na mesmo gráfico, não tem prática, importância. e pode ser no mesmo Não, gráfico? tem que ser, perdão, tem que ser no mesmo ativo, gráfico Sim. separado, entendeu? Eu tenho aqui, ó, um ativo do EURUSD. Eu quero botar outro aqui, ó, janela de gráfico. Aí eu boto aqui outro robô. Aqui tá com o robô 0, 80 80 80. Então eu vou botar, Ah, eu vou entendi. colocar aqui, ó. Aqui eu tenho um robô 90 90 90. Pronto. Ele vai gerenciar as estratégias diferentes. Cara, ainda não tinha entendido isso não. Ficou muito legal isso Entendeu? aí. Então eu posso usar essa aqui, o 90 90 90 é rompimento. Que eu quero usar é esse rompimento. Pá. Essa aqui é só reversão. Entendeu? E ainda você pode ter uma que você pode entrar automaticamente nas suas entradas. Chegou no meu nível de comprar ou de vender, eu vou, eu clico na boleta, comprar e vender. E ele vai gerenciar os três os três gráficos, cada um com seu gráfico, cada um com seu ID, e gerencia tudo sem problema nenhum. A única restrição é que tem que ser o mesmo ativo. Tem, na verdade, tem que ser em gráfico separado, que eu não consigo colocar. é, Sim, mas tem que ser o mesmo Pode ativo. ser o mesmo ativo. Isso é seu critério. Entendeu? Por exemplo, eu gosto do euro. Beleza, eu gosto do euro. Então eu vou ter um, um no euro para operar rompimento. Outro vai operar reversão. Outro vai operar continuação de tendência. Outro eu vou fazer entrada manual. Então cada um tem que estar em um gráfico. Entendeu? Mas obrigatoriamente tem que ser o mesmo ativo ou pode ser ativos Pode ser ativo diferentes? diferente. Eu Ah, estou falando legal. que pode ser no mesmo ativo. Se for ativo Beleza. diferente, você não precisa mudar o número mágico. Mas se for o Tá. mesmo ativo, aí precisa mudar o número mágico. Por quê? Quando ele for fazer as reentradas, imagine que o ativo vai estar. O ID do robô vai estar o mesmo número. Então ele vai ficar meio embolado para saber, ele vai gerenciar a reentrada de um que não era para gerenciar. Então é justamente isso. Precisa mudar o número mágico. Certo? Tá, beleza. Obrigado, Ian. Obrigado. Pronto. Mais alguma pergunta em relação a essa ideia dessa estratégia aqui? Ó, digamos que eu quero validar a estratégia de reversão com banda de Bollinger. Como é que eu faço para colocar o robô para fazer esse tipo de reentradas, esse tipo de estratégia? Observe o seguinte: primeiro passo que eu preciso colocar no robô para automatizar a entrada, deixar ela automática, é habilitar o bloco 21A. Ou seja, tem que dar um true aqui, certo? Se não der true, ele não vai habilitar a automação. Primeiro ponto é esse aqui. Segundo ponto, digamos que eu quero colocar a banda de Bollinger para executar, a banda de Bollinger. Ele vai executar aqui, certo? Habilitou. Eu quero operar reversão. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vou trabalhar com desvio padrão de 2.5. Eu tenho a reversão do canal. Aqui é rompimento, tá vendo? Aqui eu trabalho com o desvio padrão curto, pequeno, menor, e eu vou trabalhar o rompimento do canal. Quanto maior o desvio, eu vou trabalhar a reversão. Porém, existe a forma de você ter o gatilho. Vou dar um exemplo. Rompeu o canal, porém ele voltou no próximo candle que romper, que voltar para dentro do canal, ele vende. Só que eu posso também escolher só a violação.
violou o canal. Observe, vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Ó, aqui, em momento nenhum, ele tinha dado uma compra. A compra teria dado só quando fechou aqui, mais ou menos, ó. E não aqui. Que todos os fechamentos estão dentro. Esse fechamento que foi dentro do canal. Aqui ou aqui teria dado uma compra. Ou seja, 380 pontos. Chegou aqui na reentrada, teria saído da operação. Ou seja, o mercado andou contra 400, 500 pontos. Então eu posso fazer uma estratégia que eu possa ter uma reversão de 400 pontos contra 500 pontos. Tudo isso vai estar alinhado à tua mão, ao teu capital e o teu lote que você vai entrar. Entendeu? Porque imagine o seguinte, se eu fizesse uma compra aqui, nessa região, para buscar 100 pontos. Aí a cada 100 pontos eu faço uma reentrada, ou seja, reentrei aqui com o mesmo lote. Reentrei aqui com o mesmo lote. Reentrei aqui com o mesmo lote. Aí o mercado foi, andou aqui, ó, 200 pontos. Praticamente, talvez, aqui eu já tivesse saído desse trade, dessa compra. Entendeu? Então é importante a gente gerenciar a entrada. Aí digamos que eu quero alinhar isso aqui para ele comprar. Como eu estava falando. O bloco 21 tem que estar habilitado. Certo? Aqui é a violação. Ou seja, a máxima tocou a banda superior. Quando o próximo candle abrir dentro da banda, ele vai fazer a venda. A mínima tocou o canal inferior. Quando o próximo candle fechar abrindo dentro do canal, ele vai fazer uma compra. Ou seja, violação. A violação, quem viola é a máxima. Certo? Agora aqui tem outra situação. Reversão do canal. Reversão do canal, ou seja, fechou fora, teve um fechamento fora. Quando o outro candle fechar dentro, ele faz a compra ou a venda. Certo? Eu tenho um vídeo falando só da estratégia da banda de Bollinger, explicando isso aqui. Por que eu estou usando a banda de Bollinger? Que é um indicador que muita gente conhece. Certo? Então, digamos que eu quero só o fechamento. O fechamento. Fechou dentro, fechou fora. E junto ao RSI. Executo também, ó, aí habilita a estratégia. O RSI eu quero com 7 períodos em vez de 5. Aplicado fechamento. Pronto. Então, ele só daria uma compra nessas regiões aqui, ó. Porque o RSI está comprado, está sobrevendido. Ele daria aqui, ó, mais ou menos aqui ele fazia uma compra. Mais ou menos aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Mas eu quero inserir outro indicador. Eu quero inserir uma VWAP junto. Posso também, como confluência. Vou colocar aqui, ó, uma VWAP. Deixa eu ver aqui. Vim lá no canal falando. Ó, VWAP. Tem aqui, ó, VWAP Bands. Executa estratégia. Eu quero que ele faça também a compra. Ao invés de comprar na banda 1, posso comprar na banda 2. Ou banda 3. Vai depender muito da tua entrada. Do parâmetro que colocar aqui. Por exemplo, digamos que para comprar, ó, eu estou com 3 indicadores agora. Olha como ficou uma confluência maior. Aqui é a banda 1 para comprar. Ele só compraria quando o preço violasse essa banda junto com o sinal aqui e junto com o RSI. Ou seja, 3 indicadores para fazer uma
uma reentrada. Certo? Ah, eu posso inserir variação percentual? Posso. Porém, aí o que acontece? Você tem 4 indicadores que precisam dar o ponto de compra ou ponto de venda. Senão ele não entra. Não é só um tem que dar, outro tem que dar e o terceiro não deu entrada. Então ele não vai fazer entrada. São confluências de indicadores que precisam estar alinhados. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui tá passando a banda, ó. A banda VWAP Band, ó. Tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Do dia anterior. Porém, aqui é o novo dia. Observe que ele não ia fazer a entrada, porque o novo dia, ele precisava estar aqui, ó. Ele vai pegando pelo dia, certo? Ou seja, nesse dia, ele ia dar entrada aqui, ó, mais ou menos, ó. Ó, ia dar entrada aqui, ó. Porque, ó, tá abaixo da banda da VWAP Bands, tá, só que aqui agora já perdeu o ponto de compra, que foi esse da banda de Bollinger. Então tá muito aberto, ele não ia comprar. Mesmo o RSI. Beleza, deu indicação na VWAP Bands, mas a banda de Bollinger, ó, tá muito aberto, já passou o sinal. Ou seja, 2 deram e o outro não deu, então ele não ia fazer a entrada. Ia ficar mais difícil a entrada, entendeu? Então, quando bota a confluência, precisa validar se aqueles 3 indicadores vão dar sinais para entrar ou não. E quer ver coisa? Às vezes a pessoa espera um indicador da compra e tem outro indicador que está dando venda. Então, não vai dar entrada. Por quê? Precisa, a confluência tem que dar os 3 indicadores, tem que dar compra. Os 3 indicadores tem que dar venda. Senão, ele não vai funcionar. Entendeu? A confluência dos indicadores? Quanto mais indicadores estiverem compondo a confluência, mais difícil, mais raro vai ficar a entrada nas operações. Isso, a entrada. Entendeu? E Bruno, só por uma questão de visibilidade, você poderia engrossar as linhas dos indicadores, que eu estou com dificuldade de enxergar, meu irmão. É porque esse indicador não consigo Não, engrossar aqui. não, então não mexa, então deixa, pode deixar. Observe aqui. Aqui deu para entender aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, vou mudar aqui só a cor. Aqui é a da média, certo? Da banda de Bollinger. Aqui é a VWAP central, a banda central da VWAP. E aqui é a banda, primeira banda. Ou seja, se depender da primeira banda para fazer a entrada, ele não faz. Porque onde ele está aqui, ele precisa passar desse nível. Ah, mas eu posso diminuir a banda. Ao invés de colocar a banda aqui, ó, eu vou trabalhar com 10.20.30. Aqui é o afastamento da VWAP Band, certo? Ponto 40. Que aqui é o percentual, 40%. 4% é 0,4% de aumento, ou para cima ou para baixo, de variação. Pronto. Aí eu mudei aqui as bandas, ó. Tá vendo agora? Ó, eu quero vender nessa região, ó. Ó como ficou interessante esse sinal aqui, ó. Por quê? Ele venderia onde? Tá acima da primeira banda? Não tá? O preço não tá acima da primeira banda? Tá. Ó. Sim. Tem o RSI aqui? Tem. Aí ele daria uma venda aqui. Aí teria pegado aqui 100 pontos, 95 pontos. Voltou, mas pagou aqui. Entendeu? Então precisa validar. Porque os indicadores precisam todos darem confluência para a mesma entrada. Venda na banda de Bollinger, venda da VWAP Bands e venda do RSI. Entendeu? Sim. Deu para entender isso aí, a questão das confluências? Entendi.